general do Exército expôs hoje a péssima relação que está rolando entre o ex-presidiário e as Forças Armadas. E os últimos acontecimentos comprovam justamente isso. Inclusive, o chefe da 3ª subchefia da Aeronáutica deixou o cargo em protesto contra o ex-presidiário, contra o Lula. A interpretação é óbvia, é que ele preferiu a reserva do que bater continência a um ex-presidiário. Tivemos a demissão também aí do general Júlio César e a nomeação de um novo comandante do Exército por indicação de ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes. Isso é histórico, pessoal, pela primeira vez na história do Brasil. Mas, pessoal, o negócio é o seguinte, o nosso país está rumo ao precipício, essa é a verdade. Agora, mais do que nunca, a nossa nação, a pátria, precisa de todos nós, brasileiros e brasileiras de verdade, que lutam pelo seu país, que são patriotas de verdade. Porque tá uma bagunça, pessoal. Essa é a verdade, tá uma bagunça. E o destino é um só, o caos. Olha só essa notícia. O general do Exército expôs aqui a péssima relação de Lula com Forças Armadas e fez importante alerta. Quem tinha dúvidas de que isso aqui iria acontecer? Eu vou mostrar para vocês aqui, é o general Paulo Chagas, tá certo? Que fez essa declaração. Ele publicou assim em suas redes sociais, ao postar a foto de uma ponte queimada, ali em clara simbologia de que Lula estaria queimando, destruindo pontes. Ele diz: se Lula resolver queimar as pontes de relacionamento com os militares, o compromisso deles com a democracia e com o Brasil as reconstruirá no tempo oportuno. Porque, ao contrário de Lula e companhia, as Forças Armadas são permanentes, enquanto eles não passam de mais uma circunstância da política brasileira. Perceba aqui o recado que o Paulo Chagas dá ao falar isso aqui para o Lula, que hoje é presidente da República, que foi enfiado lá, a gente sabe muito bem, a gente tem que sempre lembrar disso, foi enfiado na cadeira de presidente da República depois de toda a sujeira e maracutaia que nós vimos acontecer nesse país. E vocês já sabem, não preciso nem ficar repetindo aqui, mas com essa postagem nas redes sociais, o Paulo Chagas voltou a escancarar a péssima relação entre o Lula, o ex-presidiário, e as Forças Armadas. Eu vou ler para vocês aqui a matéria que diz assim: o petista passou toda a campanha eleitoral proferindo ataques diretos à instituição, afirmando mais de uma vez que lugar de soldado era no quartel e que iria desmilitarizar o governo. E aí a mais recente demonstração aí de que não confia nas Forças Armadas, como na entrevista à jornalista Natuza Neri, Lula afirma que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil relacionando o suposto fato aos militares, mesmo sem citar nominalmente e garantindo que haveria punições. Segundo Lula, não importa a patente. Essas foram as palavras de Lula. E aí o que acontece, meu amigo? Você tem aqui, ó, por exemplo, o famoso brigadeiro que não irá prestar continência a Lula. Eu vou ler para vocês aqui o que aconteceu. Eu vou ler para vocês. Em dezembro de 2022, o brigadeiro da Aeronáutica, César Augusto, foi promovido e chamou a atenção do país ao cumprimentar o presidente Bolsonaro num episódio que viralizou nas redes sociais. O vídeo do brigadeiro mostrou o compromisso do novo oficial general com o seu chefe supremo. Hoje, dia 20 de janeiro, essa publicação aqui é do dia 20 de janeiro, o mesmo deixou o cargo de chefe da 3ª subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica. A sua exoneração foi a pedido e pode ser interpretada como um protesto contra Lula, que é o novo chefe supremo das Forças Armadas. O cara simplesmente pediu exoneração. Não vai querer bater continência para um ex-presidiário. E aí, isso que ele fez, esse ato dele ficará marcado aí para a história como o brigadeiro que preferiu a reserva do que prestar continência a um ex-presidiário. Para você ver a situação e a tensão que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Inclusive o Lula demitiu aí ontem, olha só, o comandante do Exército aqui, o Júlio César, está demitido, tá certo? E foi trocado por um nome, por indicação do Alexandre de Moraes. E aí você se pergunta, quando que nós vimos isso na história do Brasil? Isso é algo assim inédito na história brasileira. Olha aqui, ó, o novo nome do Exército, aqui, o novo comandante do Exército foi indicação do Alexandre de Moraes. Tá aqui, tá todo mundo falando sobre isso. Qual que é a lógica disso? Um ministro do Supremo Tribunal Federal indicar um nome para as Forças Armadas, um ministro que já rasga a nossa Constituição todo santo dia, que persegue, que censura, que cala, que prende opositores políticos do PT, aqueles que falam mal deles.
é simplesmente algo absurdo que nós estamos vendo nesse país. O novo comandante do Exército é o Thomas Miguel Miné Ribeiro Paiva, que foi indicado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao então governo aí do ex-presidiário, às vésperas do anúncio do petista dos novos comandantes das Forças Armadas, conforme informaram aí fontes do governo e de tribunais superiores. Então, você tem agora o Supremo Tribunal Federal perseguindo opositores políticos, calando, censurando, partindo para uma ditadura da toga como nunca vista antes na história desse país, tá certo? Onde pessoas não têm a liberdade de expressar suas opiniões nas redes sociais, onde você vê parlamentares sendo calados, sendo censurados, sendo cerceados do seu direito de fala, como foi, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil, que está calado até hoje pelo Alexandre de Moraes. Por quê? Qual é a justificativa? Qual crime ele cometeu? Não existe resposta para essas perguntas. A resposta que existe é: Alexandre de Moraes censurou e acabou. E a Constituição Federal fica onde em toda essa história? E a democracia? E o Estado Democrático de Direito? A liberdade de expressão? Aonde ficam todas essas coisas? É simplesmente jogada no ralo, no vaso sanitário, como se fosse um lixo? O que estão fazendo com a Constituição Federal, esses grandes aí poderosos hoje? Limpando a bunda com ela? Me desculpa, mas a verdade precisa ser dita. Isso é inaceitável que nós estamos vendo nesse país. E o que nós podemos fazer, Miguel, agora diante de toda essa tragédia? Porque isso sim é uma tragédia. Primeiro, nós precisamos falar. Nós precisamos espalhar a nossa voz para que ela seja ouvida. Derrubaram parlamentares, pessoas estão sendo caladas, censuradas, mas nós estamos aqui. E se me derrubarem, se me censurarem, o Brasil conta com você. Para que você faça esse papel de denunciar. Não se cale diante da barbárie, diante da censura. Continue falando até que eles calem todo mundo. E não vão conseguir fazer isso, porque nós somos milhões e milhões de brasileiros. Tá certo? Nós representamos aí, no mínimo, a metade da população brasileira. Essa é a grande verdade. O que nós podemos fazer, então, diante de tudo isso? A primeira coisa é falar. Não pare de falar. Não pare de gritar. Não pare de compartilhar os vídeos, não só meu aqui do canal, mas de outros conservadores aqui nas redes sociais. Não pare. Não pare com essa luta. Segunda coisa, nós temos eleição para a presidência do Senado em fevereiro agora. Nós decidiremos o futuro presidente do Senado. E essa é a chave, a oportunidade que nós temos para abrir o processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente contra Alexandre de Moraes. E nós não iremos conseguir fazer isso se o Pacheco continuar sendo presidente do Senado. Porque pedidos protocolados no Senado já existem dezenas deles. Mas o Pacheco tá lá, ó. Você já sabe, né? É o grande o quê? É o grande engavetador. Então, enquanto o Pacheco estiver na presidência do Senado, ele só vai engavetando os pedidos de impeachment. E vai, assim, protegendo Alexandre de Moraes e os outros ministros do STF. O que nós podemos fazer? É cobrar nossos senadores de nossos estados para que não votem em Pacheco, para que votem em Rogério Marinho, que é o nome que deve presidir o Senado, que deve tomar conta e que deve ser o novo presidente do Senado, porque é o candidato do PL. E o Alexandre de Moraes arrumou uma guerra contra o PL. É de interesse hoje, mais do que qualquer outro partido, o PL ter Alexandre de Moraes fora do Supremo Tribunal Federal. É interesse deles. Então, o que nós podemos fazer? Cobrar nossos senadores. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo o link para que você possa saber se o seu senador, daquele que você votou, está aí dizendo se vai ou não votar no Pacheco. O link vai estar aqui, ó, no primeiro comentário fixado desse vídeo. Cobre o seu senador. Lá vai ter o e-mail dele, lá vai ter o telefone de gabinete dele. Faça a sua parte de forma respeitosa, sem insultar, com calma. É assim que nós iremos conseguir mudar o cenário do nosso Senado, pessoal, porque essa é a chance que nós temos. Então, faça a sua parte. Primeiro comentário fixado desse vídeo. Cobre o senador do seu estado. Pacheco não pode ser reeleito presidente do Senado. Esse cara está sendo denunciado por prevaricação. Ele não pode. Fazendo isso, Pacheco saindo do Senado já vai ser aí um balde de água fria em Alexandre de Moraes e no próprio ex-presidiário. Vamos lutar. Esse é o momento. Mais tarde eu volto com vocês com mais informações. Um grande abraço a todos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o nosso Brasil. Nós estamos precisando e muito. Valeu. Até o próximo vídeo.